Bom, pessoal, chegando na última parte aqui, que são os extras, dentro do manual e dos outros recursos que você pode estar adquirindo com as informações contidas no link da descrição, é, tem lá o nosso manual que a gente utiliza para essa disciplina. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: na unidade 7 que a gente vai ver basicamente o método do balanceamento, que ele é um método desenvolvido por um americano chamado Dr. Lean, na década de 60, 70, ele desenvolveu esse método. Ele é um método muito prático, porque é o seguinte, qual que é a lógica dele? Tem aqui uma peça, né, uma viga biapoiada, com carga uniformemente distribuída, que ela apresenta, né, esse diagrama de momento fletor. Tá? O momento, pessoal, quando a gente faz o corte da seção, uma seção a distância x do apoio e determina a equação de momento, a gente percebe que o momento momento fletor, ele está em função do comprimento da viga, né, na seção x de corte, ou seja, está em função de x. Agora a proteção, pessoal, quando a gente pega o corte da viga, o que a gente tem, né? A gente tem a excentricidade do cabo, que vai também variando de acordo com a distância em relação ao apoio. E a força de proteção, que na teoria ela não varia. Ela varia de certa forma no caso das forças de atrito e tal, mas a gente assume que ela é fixa, tá? E essa excentricidade, ela também vai estar em relação à função, né, do apoio, em relação a eixo X. Ou seja, quando a gente calcula as tensões e verifica os diagramas de tensão e tal, a gente quer basicamente que o momento atuante sobre a viga seja eliminado pelo momento da proteção. Se a gente igualar essas equações, a gente vai obter essa seguinte expressão, né? Que basicamente a excentricidade do cabo vai ser igual ao momento fletor dividido pela força do cabo. Essa força ela é invariável, tá? Ou seja, a excentricidade do cabo está em função do momento. Ou seja, quanto maior eu aumento o momento, maior aumenta a excentricidade da peça. Então são duas grandezas que são completamente proporcionais. Por isso que a ideia é o seguinte: o traçado do cabo, ele sempre tem que basicamente seguir a curvatura, né, vamos dizer assim, a geometria do diagrama de momento fletor, tá. É isso basicamente que essa unidade a gente vê, né, e como que a gente parte do pressuposto do método do balanceamento, tá. Outras coisas que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, pessoal, isso daqui é uma planta, tá, que é uma planta, de padrão, da indústria, que geralmente é emitido para os canteiros de obra, tá. Essa planta, pessoal, foi adquirida no curso do webcurso da TQS, feito pelo professor Reginaldo, inclusive. Professor Reginaldo, se o senhor estiver vendo esse vídeo, foi uma homenagem ao senhor, né? Mas é um curso que vale muito a pena ser feito. Eu fiz esse curso há alguns anos atrás, enfim. E o que eu queria mostrar basicamente nessa planta aqui, né, de autoria ali da TQS, né? É as excentricidades do cabo. Então, quando ela vai para o canteiro de obras, aqui é uma viga, se eu não me engano, quando a gente fez, né? É uma viga que recebe um pilar em cima também. E olha a geometria dos cabos, tá? A disposição deles em planta. E aqui, ó, as distâncias que eu comentei para vocês. Então, isso aqui é o que vai para o canteiro de obra. São as distâncias do fundo da forma até o topo do cabo, né? E essa geometria aqui, ó, tá? Então, isso daqui que a gente manda para o canteiro de obra, tá? Bom, eu recomendo vocês fazerem esse curso da TQS, ele é fenomenal, fantástico, tá? E a gente fala de muitas coisas, né, nesse curso, a acoplação da armadura, como que é feito o dimensionamento, como que o TQS se comporta e tal. Eu já fiz alguns vídeos no canal, você deve ver aí, sobre cursos utilizando o TQS, né? Então acho que vale a pena verificar isso também. O que eu queria mostrar para vocês agora, pessoal, também é o seguinte: na nossa unidade tem um exemplo, que é o exemplo da viga T, né? Que é esse exemplo aqui, tá? Ele é um trabalho que, se você quiser fazer, eu recomendo que você faça. Ele tem informações muito parecidas com o que a gente fez agora. E eu queria mostrar para vocês a planilha que nós desenvolvemos. Você também pode estar adquirindo ela junto com esse material todo. E basicamente a gente vai conseguir fazer esse mesmo exercício que a gente fez agora, só que com uma viga muito mais complexa, tá bem? E algumas informações depois a gente verifica e tal, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Então vamos abrir aqui nossa planilha. Tá? Essa planilha, pessoal, ela foi desenvolvida por mim durante o curso, né? Quem é aluno meu, né, da instituição já tem essa planilha aí, que a gente utiliza em sala de aula, tá? Ela tem várias etapas, eu não vou entrar com vocês em todas as etapas, mas ao longo dessas unidades todas do curso, a gente vai estar abrindo essa planilha algumas vezes, tá? Então vamos olhar lá, né?
Esse trabalho, pessoal, é o seguinte, basicamente é uma viga de um viaduto, que ela tem uma geometria T, tá. Essa geometria é uma geometria muito interessante que a gente utiliza para esse tipo de problema e também para vigas de ponte, porque a gente vai ter aí o que a gente chama de mesa colaborante. É essa parte aqui da flange ou da mesa, né. E isso aqui dá uma força muito grande, né, de um momento resistente para a viga, tá bem. E como é uma passarela, as pessoas andam aqui por cima, então a própria viga ela funciona como um elemento, né, de transição, de trânsito e tal. Então isso ajuda bastante, né, o nosso problema é quando você tem, né, para fazer a montagem. Você chega no canteiro de obra, pega essa peça e isso ela instala, então ou seja, instalação muito rápida e a estrutura já pode ir trabalhando. Aqui o que que ele dá pra gente, né, ele pede pra gente fazer o dimensionamento dessas cordoalhas, tá, cordoalhas com 7 fios, CP 190 relaxação baixa. Ele já deu também as perdas, como a gente viu, e aqui o ato da proteção, ó, de 7 dias, CP3 também. Deu também os limites de compressão e tração, exatamente como a gente fez, tá. E o que que eu quero, né, eu quero fazer a verificação dessa viga cada 1,5 metro, cada 2 metros, cada 1 metro, enfim. É uma viga, pessoal, que ela vai ter aqui, eu não peguei nos exemplos anteriores, mas ela tem 20 metros de comprimento, tá. A gente vai falar quando a gente estiver falando de dimensionamento estado limite último, a gente vai falar um pouquinho sobre pré-dimensionamento. A gente já fala disso no curso de TQS, tá. Mas vou mostrar para vocês aqui. Então vamos inserir essas informações, né, aqui na nossa planilha. Deixa eu apagar aqui para vocês verem, tá. Então essa planilha é travada, a gente não consegue clicar, em nenhum outro canto dela, né, observe. E aqui tem a informação, ó, para a seção retangular, tá pequenininha aqui, né. Se for a seção retangular, tá aqui escrito, mas basicamente é adotar isso aqui como HF, sendo o tamanho da BW. Mas o HF, no caso, é a altura da mesa colaborante, 255. Perdão, é a espessura da mesa colaborante, 15. Então vou botar aqui 15. Aqui o BF é a largura da mesa colaborante também. Ele deu 255. Engraçado, tá. A altura da viga seria a altura total, tudo bem? Então 95 mais 15. 95 mais 15. E o BW, né, no caso seria a largura da viga, 45. Pronto. Aqui, pessoal, o que que a planilha já faz automaticamente? Já pega a área, calcula a inércia da peça, ou seja, como é uma peça que ela não é simétrica no seu eixo horizontal, ela tem ali o y superior e inferior, a inércia total da peça, calculado pelo aquele teorema dos eixos paralelos, os módulos resistentes e também um perímetro de exposição quando a gente estiver calculando lá mais à frente, né, as perdas ali que seria as perdas diferidas, estão associadas ali com a sua exposição, o perímetro de exposição da peça, quando a gente fala ali de fluência e retração, tá. Bom, se fosse a nossa viga que a gente adotou, pessoal, no nosso trabalho ainda há pouco, você vai ver, né, nossa altura era 40, né, 40, o BW era 40 também, né. Aqui o HF, se não me engano, é 0 e esse aqui é 40, pronto. Então ele calcula exatamente o que a gente havia calculado, ó, igualzinho, 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 pronto. Beleza. Bom, dando continuidade, pessoal, olha que bacana isso. Ele já puxa basicamente as informações ali da viga, tá, deixa eu apagar isso daqui. Apagar, 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 apagar. Apagar isso aqui, para vocês verem que interessante. Bom, a planilha, pessoal, você só vai poder alterar o que está em amarelo, tá bem? Aqui são as informações do projeto, tá? Então deixa eu só verificar aqui, pessoal, se é uma viga de 10 ou 15 metros mesmo. Eu acho que ela é de 20 metros, na verdade. Deixa eu verificar aqui. Na unidade 1 a gente fala disso, né? Lá no final. Ela é uma viga... Não tá aqui. Será que a gente falou na unidade 2? Aqui. 1 metro. Ó, DOT FCK de 35 MPa, passarela de 20 metros, tá certinho, é isso mesmo. Tá, então vamos lá. Então aqui, o comprimento da viga, né, indicado aqui. A viga tem 20 metros de comprimento. O FCK é um FCK de 35 MPa. Esse alfa E, pessoal, é um alfa associado ao tipo do agregado. Acho que basalto ele é 1 mesmo, tem que ver na norma direitinho. Ele calcula com base nisso o modo de elasticidade e o modo de elasticidade secante. O tipo de cimento que ele falou é um cimento CP3, então ele é 0,38 aqui indicado.
e a viga vai ser pretendida em 7 dias, tá? A sobrecarga ele já deu pra gente em projeto. Ele deu sobrecarga de 8,5 e carga acidental de 11. Então vamos informar isso. Então aqui é sobrecarga 8,5 e aqui sobrecarga de 11, tá? Os nossos coeficientes também ele já deu pra gente lá no exercício. Lá no final. Ele deu aqui pra gente. Ele não falou aqui, ele só fala que é uma viga, né, é uma viga de viaduto, né. Então, se eu não me engano, ele é 0,5 aqui, 0,5 e 0,4. Tem que verificar de novo na norma, direitinho, tá. Inclusive a gente pode fazer a verificação dela agora, deixa eu ver aqui. Ela vai ser locais em que há predominância de pesos e equipamentos que permanecem fixos ao longo do tempo e de elevada concentração de pessoas. Então é 0,6, 0,4. Errei aqui. É 0,6. 0,6. Pronto. Aqui ele calcula basicamente a força de serviço, o momento aqui de serviço. Isso aqui ele calcula com base nessas informações que a gente deu. O tipo de seção, pessoal, isso aqui é uma seção T. Então, para a seção T, ela é 1,2, tá bem? Esse alfa ele é calculado para a gente calcular basicamente o momento de fissuração, tudo bem? Bom, aqui, pessoal, ele já calcula os limites de tensão que a gente calculou, e ele já calcula para o estado limite último as trações e tal, tá? Aqui agora do outro lado, onde a gente vai informar as informações da armadura ativa. Deixei aqui uma colinha do lado. Então, o nosso tipo de aço, pessoal, é um aço CP190, tá? As tensões limites, a gente informou ali no exercício, que é uma viga de passarela, né? Tá, professor, uma viga de passarela, o que que a gente adota nesse caso? Geralmente, viga de passarelas, pessoal, assim como vigas de ponte, a gente evita de botar armadura ativa engraxada. A gente bota com aderência, tá? Então, essa aqui é uma armadura pós-tracionado com aderência posterior, tudo bem? A gente aumenta muito mais a qualidade, né, da armadura ativa, e como é uma viga que vai ficar lá em exposição durante muito tempo e tal, ao ar livre, a trânsito, CO2, chuvas, etc., intempéries, vale a pena adotar uma pós-tração com aderência posterior, tá bem? Então aqui, pessoal, a gente pega em pós-tração, relaxação baixa, tudo bem? 0,74, 0,82. Então a gente bota aqui 0,74, 0,74 e 0,82. Pronto. Com base nisso, ele já calcula a nossa tensão limite, que a gente viu. E o diâmetro da cordoalha, pessoal, a gente viu, né? Ele botou 12,7. Ou seja, ele já calcula aqui pra gente, automaticamente, a cordoalha, força de proteção, tá bem? E qual que é a excentricidade do cabo agora, professor? Essa que é aquela pergunta que a gente viu. Geralmente, a excentricidade do cabo, pessoal, ela fica aqui um pouco acima, né, da armadura passiva, tudo bem? Então, geralmente, a gente bota a armadura passiva 0,95 de H, tá? Que seria aquele D nosso. Aqui eu vou botar um pouco menos, vou botar 0,85, por exemplo, da altura total. Que aí eu vou ter bastante espaço para armar, tudo bem? Então, a minha excentricidade aqui, eu vou botar, ele está em metro, né? Então, a nossa altura total ali, deixa eu lembrar dela, deu 110, 1,10 m. Então, aqui vai ser igual a 1,1. Eu vou multiplicar por 0,85 para dar um espaço bastante. Ou seja, essa aqui vai ser a excentricidade máxima do cabo. Só que tem que lembrar que esse aqui não é a excentricidade final. A gente tem que subtrair, tá bem, pessoal? O y superior, né? Ah, verdade, pessoal, porque o h é a altura total, né? Tudo bem? Então, 1,10 m, né? Tem que subtrair aqui nosso y superior que dele. 36,53. Vamos lá. Então, 36. Então, 0,36,52. Pronto. Beleza, tá aí. A excentricidade máxima. Para não ficar uma coisa muito quebrada, a gente pode botar 0,63, por exemplo. 0,63. Tá? 0,63. Pronto. Beleza. Aí o que ele fez? Igualzinho no exercício, ó. Ele determina a tensão para cada cordoalha. E olha que bacana, aqui ele já estima total, com base naquelas equações que a gente fez, esqueci de botar aqui as perdas, né? 10% e aqui 15%. Pronto. Ele já estima aqui pra gente, pessoal, com base naquela equação que a gente fez, ó, do estado o estado limite de serviço para descompressão. Ele já assume aqui que tem que ser igual a zero, para ele calcular mais ou menos a quantidade de cordoalhas. Então ele já calcula automaticamente. Então vou botar aqui 20 cordoalhas, tá bem? Que bacana, né? E aqui novamente, ó, ele calcula as forças de proteção inicial,
a força de proteção, né, depois da perda inicial e depois da perda, total, tá bem? Flechas é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, ou seja, olha como é que é uma planilha rápida, né, ela é fácil para ser feita, tá bem? E agora, pessoal, uma vez que eu calculei a força de proteção, as perdas, as tensões oriundas de proteção, eu ainda consigo calcular o momento de fissuração. E a peça não fissura, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente também em estado limite de serviço, nossa unidade, se eu não me engano, unidade 5, tá bem? Mas olha que bacana nessa planilha. O que a gente precisa fazer, né, nas peças de proteção? A gente precisa calcular, basicamente, as nossas tensões por metro de viga. Então, o que essa planilha faz? Ela mostra aqui pra gente, né, um traçado, né, geométrico do cabo. Isso aqui vocês vão ver que eu vou editar. E aqui, onde você tem que alterar o cabo? A excentricidade máxima, tá bem? Então aqui olha que bacana, ele vai fazer a verificação das tensões para cada tipo de seção. Então eu já botei aqui automaticamente, para cada apoio, eu botei aqui uma viga de 20 metros, ele dividiu aqui em 10 seções. Então se fosse uma viga de 30 metros, esses espaçamentos iam ser de 1,5 m, tá bem? E assim, enfim, e deixar mais ou menos automatizado. Você pode fazer a sua planilha da forma que você quiser, você pode estar adquirindo essa também, não tem problema, tá? Mas olha que bacana, aqui eu vou assumir que a nossa geometria de cabo vai ser tudo zero, por exemplo. Vou deixar aqui uma geometria reta para vocês verem, olha que bacana. Ok, então o cabo aqui está com uma geometria reta, estão percebendo? Por causa disso, o nosso diagrama de movimento fletor ele vai ser também retangular. E olha que interessante, ele vai pegar aqui, basicamente, vai fazer as verificações das tensões em cada fibra, na parte superior e na parte inferior. Onde que vai estourar as tensões? Onde aparecerem em vermelho, ou seja, elas vão ultrapassar aquelas tensões de limite que a gente havia já determinado, tá bom? Tanto para o estado limite de serviço quanto para o estado limite último. E também onde está em amarelo claro, não sei se vocês conseguem ver aí da gravação, é onde ela ultrapassa aqueles limites de tração quando você está considerando zero, ou seja, se as tensões elas ultrapassam zero, em tração ele fica amarelinho. Que bacana, né? E olha que bacana isso, acho que é a última parte, eu prometo. À medida que a gente altera essa excentricidade, ou seja, a excentricidade máxima, a gente viu que tinha dado 0,63, né? Ou seja, 63 centímetros. Eu vou botar ali 63 no ponto máximo, 63 centímetros. Ele bota lá no ponto máximo 63 centímetros. Se a gente for alterando agora, eu vou chegar até zero no apoio, tudo bem? Eu vou botar entre 63 e zero, vou botar ali intervalos. Então, por exemplo, vou botar aqui, temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se a gente pegar 63 e dividir por 8, eu vou aumentar mais ou menos 8 centímetros. Então, vou pegar essa aqui e diminuir 8 centímetros. Pronto. Vou fazer esse aqui, até chegar ali. Pronto. Então, beleza? Então, a gente teve um... Opa, era até aqui, ó, sou burro. Esse é 63, perdão. Ok, pronto. Então, o traçado do meu cabo, basicamente, aqui tinha que ser positivo, né? Ah, eu calculei errado. Não é 8, então é... Como tinha uma a mais, é 9. Pronto. Beleza. Aí aqui vai começar a cair muito para 9. Vou botar aqui 0 e 0. Pronto. Então meu traçado de cabo ficou assim. Traçado linear, não é o melhor que tem, mas olha que interessante. Para as fibras superiores, a gente tem basicamente só compressão. Estado limite de descompressão, combinação frequente, o ato da proteção. Então, todo momento, todas as situações do cabo, a gente vai ter compressão com esse traçado de cabo. Agora, nas fibras inferiores, olha que interessante, a gente tem estoura nessas situações. Ou seja, eu tenho que aumentar o cabo aqui, né? Ou seja, esse traçado linear, ele não é bom, tá? Porque a gente tem que dar mais curvatura para o cabo. Então, vou botar aqui uns valores qualquer. Então, aqui ficou em 63, vou botar aqui 55, aqui eu vou botar 50, aqui eu vou botar 45, aqui 40, 35, 30, 25, aqui eu vou botar 15, 10 e 0. Pronto. Deixei um cabo com uma geometria um pouco mais próxima do parabólico, né? Mas também não ficou tão bom, né? Porque a gente ainda tem tração aqui, ó, que interessante. Então eu posso ir brincando com essa planilha, com a geometria do cabo que eu quiser, de tal forma que eu consiga deixar a viga completamente sob compressão ao longo da vida dela.
Então, esses aqui são os princípios que a gente já viu até agora, né? Olha que bacana, quanta coisa que a gente já viu nessa aula, né? Então, vou aumentar aqui. Então, poxa, eu não quero ainda tração. Tá dando 55, vou dar 56. Quase, 57 aqui. Vou botar 60 mesmo. Não, 63 então. Pronto. Aqui eu vou deixar 55. Não deu, 60. Ótimo. Aqui 50. 55. 56. Pronto. Aqui 45. Ainda tá tendo tração. Vou botar 50 também. Pronto. Aqui tá dando 35, vou dar 40. Ainda tração, 45. Pronto. Aqui vai dar 35, beleza. Pronto. Ou seja, olha o cabo. Olha como é que o cabo está se aproximando com uma geometria parabólica, né? Interessante, né? Ou seja, esse aqui seria o meu traçado final. Obviamente tem aqui um pico, né? Eu deixaria um traçado um pouco mais uniforme, mas essa aqui é a lógica da planilha. É uma planilha muito bacana, né? E isso é só a primeira parte dela. Com base nesse traçado, a gente consegue determinar perdas, a gente consegue determinar flechas e fazer as verificações se o estado limite e última fissuração. Tá? Aqui tem outras colinhas, né, que você pode estar tendo acesso também, mas enfim. Pessoal, eu acho que com isso a gente conclui essa unidade aqui com força, né? Foi uma conclusão boa. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento às próximas unidades. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa unidade. Por favor, no link da descrição tem aí as informações de como adquirir todo esse material. Se você ainda não adquiriu, corra, você vai ter acesso a tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, todas as unidades, as nossas planilhas, o nosso manual com todas as informações, os exercícios resolvidos, tá bem? Algumas referências bibliográficas desse curso, né? E também, né, você vai usufruir, né, dessas ferramentas para conseguir fazer um curso mais avançado ali de TQS, que vai com certeza te formar um ótimo projetista. Pessoal, muito obrigado novamente e até a nossa próxima unidade 3.